Conselho Superior da Magistratura Judicial promove ciclo de formação sobre mineração de criptomoedas para juízes, procuradores e investigadores. A Sucessão do Papa Francisco começa hoje o conclave para a eleição do novo Papa. Nova onda de refugiados sudaneses, mais de 18 mil pessoas fogem para o vizinho Chad. Interclube e o Clube de Formigas do Kazenga disputam hoje às 18 horas no pavilhão principal da Cidadela a final da Taça de Angola. Angola, boa tarde. A informação sobre o que acontece no país e no resto do mundo. Agora, no Hoje Notícias. Boa tarde, Angola. Está tudo postos para o início do conclave, que contará com 133 cardeais para a eleição do novo Papa. Os cardeais participam de missa antes do início do conclave, nesta quarta-feira, na Capela Sistina e com rituais precisos, marcados por um clima de silêncio e segredo. O conclave, que quer dizer fechado à chave, começa com a celebração da missa votiva para a eleição do Papa, que acontece normalmente na Basílica de São Pedro, sob a presidência do decano do Colégio Cardinalício, e obedece a alguns rituais em que os cardeais eleitores ficam submetidos à interdição de qualquer contacto com o exterior. O local é também marcado por um clima de silêncio e segredo, segundo as normas da Constituição Apostólica assinada por João Paulo II em 1996. Ainda no mesmo dia, os cardeais eleitores reúnem-se na Capela Paulina do Palácio Apostólico, onde se dirigem para a Capela Sistina em procissão solene, entoando o cântico para pedir assistência do Espírito Santo. Em seguida, os eleitores prestam em primeiro lugar o juramento de segredo, sobretudo o que diz respeito à eleição do Papa, e comprometem-se a desempenhar fielmente. Caso haja informação sobre o momento, o clérigo em causa é excomungado. Terminado o juramento na Capela Sistina, todas as pessoas que não fazem parte do conclave saem da sala, incluindo fiéis e jornalistas, aguardando assim o resultado. O conclave, que começa hoje às 15h30, hora de Angola, para a eleição do Papa, obedece a rituais precisos, marcados por um clima de silêncio e segredo, seguindo as normas da Constituição Apostólica assinada por João Paulo II, assim que está correto, em 1996. E para falar mais sobre este assunto, temos em estúdio o Padre Hilário. Padre, boa tarde. Boa tarde, Adilson. Boa tarde, telespectadores da TV Girassol. Muito bem-vindo. Vamos começar por explicar o que é isto de conclave. Conclave, o termo em si é latino, mas que quer dizer com clave, com chave, fechado a chaves, onde o ritual não permite qualquer contacto com o exterior. Por isso é que os 133 eleitores, não só com o juramento feito, mas também as suas coisas pessoais são vistoriadas para que não haja qualquer indício de vazamento de informação do ponto de vista interno. E como foram escolhidos estes 133 cardeais? Através de um documento deixado por o Papa João Paulo II, Universi Dominici Gregis, que é de 22 de fevereiro de 1996, que determina que os cardeais eleitores ou elegíveis fossem menores de 80 anos. Superiores a esta idade não podem fazer parte do conclave como tal. Por isso é que os 133 que lá estão, e a África representada por 18, são todos menores de 80 anos de idade. Mas para além dos cardeais, esperam-se outras pessoas também, ou outros membros da Igreja Católica? Para a eleição, não. Para a eleição, não. Agora, para o juramento, sim. Toda a equipe que estiver preparada para o efeito, estamos a falar de todos aqueles funcionários da Cúria Romana
incluindo a Guarda Suíça, estes fazem o juramento também de segredo, de modo que, a partir de logo, antes de começar a própria eleição, toda a comunicação é cortada a nível da Cúria. A Capela Sistina não pode ter nenhum sistema de comunicação. A fumaça branca significa que foi eleito ou foi escolhido o Papa. A escura não, é isto? Certo. Também isso tudo é um critério próprio, porque nesses 133 cardeais, para ser eleito, tem de ter 2/3 da votação, dos votos. Isso é, como são 133, tem que ter pelo menos 89 votos a favor do candidato, para que seja considerado o eleito. Quais são os requisitos para ser um Papa? No começo da Igreja, mesmo até um leigo, uma pessoa não consagrada poderia ser eleita. Mas agora, através da estruturação, da remodelação e da própria organização interna da Igreja, só pode ser eleito agora Papa quem é cardeal. Mas, se não, no passado não era necessário que houvesse essa restrição cardinalícia para a eleição. Mesmo um padre poderia ser eleito Papa. Mas, através destes documentos recentes, como estou a dizer, a própria organização da Igreja faz com que o eleitor ou o elegível seja somente cardeal. Tanto que agora até sou menor de 80 anos. Por isso que temos esse 133. Não significa que a Igreja tenha somente 133 cardeais. Não, temos mais do que este número. Porém, através destes decretos papais, chegamos a concluir que só pode ser eleito menor de 80 anos e que esteja em condições elegíveis, porque neste conclave há um outro cardeal que está fora, por razões óbvias da própria Igreja, mas ele é jovem. Mas como está a responder a alguns assuntos internos da Igreja, então ele não pode fazer parte do conclave. É o cardeal Ângelo Beccio, que foi até o núncio apostólico aqui em Angola, que está com alguns problemas administrativos e com problemas do tribunal próprio eclesiástico a nível da Santa Sé. Então, ele está excluído de participar no conclave. Mas como ele tem direito por idade, tinha que pôr por escrito a sua renúncia. E assim aconteceu. Quer dizer, são um formalismo, mesmo sabendo que não podia participar, mas ele tem direito de pôr por escrito que, olha, eu renuncio à participação no conclave. Então, temos este caso que, digamos assim, inédito, né? Nem sempre isso acontece dentro da Igreja. Padre Hilário, falou que 18 cardeais representam a África. Existe chance de termos um Papa africano? Na história da Igreja já tivemos 3 papas africanos, embora não sejam negros, mas africanos já tivemos. O Vítor I, o Melquíades e o Gelásio. Esses 3 papas, 2, Vítor e Melquíades, são da Tunísia e o Gelásio argelino, da Argélia. É provável que tenhamos um Papa negro, até porque a Igreja ela é universal, tal como não existe uma cabeça de lista daqueles que vão ser eleitos. E como também não existe, digamos assim, um encontro restrito, continental dos cardeais que são africanos, para dizer que, olha, vamos apresentar como nosso candidato o cardeal, por exemplo, Abongo, que é o cardeal do Congo Democrático. Que segundo algumas pesquisas, ele estava bem à frente em relação... Seria quase que um candidato certo. São sondagens jornalísticas e que vão surgindo ou vão assim circulando nas redes sociais e nas agências de notícia. Mas internamente não significa que ele seja o candidato da África, não. Porém, não exclui a possibilidade que seja eleito. Aliás,
Os 133 são elegíveis. Certo. E ali não há cabeça de lista intercontinental, que nós africanos trazemos o nosso candidato, nós da Ásia e sucessivamente. Não. Todos eles no ambiente de igual para igual, mesmo os cardeais de menor idade com maioridade, a eleição é completa e é total. Padre, a sua análise, a área mais conservadora, se calhar o novo Papa será mais conservador, menos conservador, que análise se faz do momento da Igreja agora e também no momento do mundo? Vimos que na parte política nos Estados Unidos da América temos um presidente agora da área mais conservadora da política. Acha que para a Igreja também o novo Papa será mais conservador ou será uma espécie de continuidade do Papa Francisco? Eu diria que precisamos de um Papa conservador e progressista, em simultâneo. Progressista no sentido de que cria mais inovações dentro da Igreja. E como fez o Papa Francisco. O Papa Francisco valorizou muito a figura feminina, por exemplo, dentro da Cúria Romana. Tanto que temos agora uma mulher à frente do dicastério. Coisas que no passado eram como que reservas restritas para homens. Então, e outros assuntos como, por exemplo, o problema de estar sempre em vista do que acontece no mundo, como estava o Papa Francisco, que estava sempre virado pela paz e pelos migrantes, né? Sempre pelos pobres, né? Uma igreja virada por este setor. Eu penso que o próximo Papa deveria dar continuidade a esta visão da Igreja virada também pela área social. Conservador, claro, é sempre bom manter aquilo que a Igreja já tem como tradição. Mas, se virmos, Francisco mexeu naquilo que não é dogmático. Francisco mexeu aquilo que ele achou livremente mexer. Por exemplo, as sedes cardinalícias. O que é isso, sede cardinalícia? Significa que há igrejas dentro da Igreja que, por tradição, davam sempre cardeais, ou seja, todo aquele arcebispo daquela arquidiocese automaticamente seria arcebispo. Estou a falar, por exemplo, do Brasil, a arquidiocese da Bahia, de São Salvador, onde o arcebispo, uma vez indicado, automaticamente também era elevado à categoria de cardeal. Em Angola, por exemplo, nós não temos a sede cardinalícia, mas podemos ter um outro cardeal, isto a título pessoal do Papa, porque não há candidatura nem solicitação pelas conferências episcopais para que haja um cardeal. Por exemplo, os dois que tivemos em Angola foi a mérito pessoal. Não porque nós temos esta sede cardinalícia, não. Tanto Dom Alexandre quanto Dom Eugênio foi mesmo mérito deles próprios, não em nome do país que foram nomeados, muito menos pelas dioceses onde eles trabalharam, não. Então vamos rezar que tenhamos no futuro um cardeal angolano, por ser também uma igreja já de longa data, de longa história, há mais de 500 anos o evangelho chegou aqui no nosso país. Que tal termos novamente um cardeal? Está previsto o início para as 15 horas e 30 minutos, hora de Angola. Quais são os passos imediatos que serão tomados logo ao início deste conclave? Os passos logo de imediato é termos a certeza de que a sala da eleição esteja livre de qualquer espionagem, de qualquer material que entre em contato com o exterior. Por isso é que aquilo que eu dizia, na entrada, a esta vistoria geral dos próprios pertences de cada cardeal, e a própria sala também deve ser vigiada e que não se tenha qualquer indício de comunicação com o exterior. Este é um dos primeiros passos. A seguir, depois, a votação é livre e espontânea. Logo no começo, porque tem 13 escrutinadores. Esses 13 escrutinadores, que também são cardeais, o voto, antes de ser, digamos assim, lido o nome, passa por dois
escrutinadores que devem ler, mas sem dizer nada. Em silêncio, vê, confirma, entrega ao segundo. O terceiro é que lê e apresenta na sala publicamente, fulano. E é assim que se coloca no lugar reservado, porque primeiramente todos os eleitores vão ter que depositar o seu voto, que a gente chama de cédulas, dentro de uma urna. Mas essa urna temos que ter certeza que não há lá nada antes de se colocar os votos. Não há lugar para concertos entre os cardeais? Não, a princípio não. Pode haver até comunicação entre eles, mas não há, digamos assim, esta conversa secreta de que, olha, é bom elegermos o fulano. Isso não existe, pelo que eu saiba e porque aquilo que eu também já acompanhei a nível, por exemplo, da eleição do Imbamba como arcebispo, como presidente da CEAST, que é o atual arcebispo de Saurimo. É um procedimento muito transparente, muito claro, onde todos são elegíveis e são eleitores. Não há, assim, digamos, proposta interna de que, olha, vamos votar o Antônio ou o João porque é da nossa faixa etária, porque é do nosso continente. Não. Todos eles estão ali para isto. Mas também há um detalhe. Se houver, por exemplo, eles são 133, se na cotação dos votos não corresponder o número, então esta eleição é nula naquele momento. Padre, muito obrigado por essas explicações. Volte sempre aqui ao Hoje Notícias. Tenham um bom dia de quarta-feira. Obrigado igualmente, Adilson, e a todos os telespectadores. Um bom dia. O Conselho Superior da Magistratura Judicial promove um ciclo de formação de 2 dias sobre mineração de criptomoedas. A formação é dirigida a magistrados judiciais e do Ministério Público, com o objetivo de dotá-los de conhecimentos e ferramentas adequadas para a atuação eficaz nesta matéria emergente no país. Nossa colega Emília Pascoal traz mais dados. Emília, boa tarde. É consigo agora. Respondemos a partir do Instituto Nacional de Estudos Jurídicos, onde decorre neste momento um ciclo formativo sobre a mineração de criptomoedas aqui no nosso país. Angola, neste momento, tem meia dúzia de casos já em tribunal e em breve os primeiros vão ser julgados. Sobre estes dados, vamos à conversa com o juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Viana, João Bessa. Boa tarde. Um crime que coloca em risco a segurança energética do nosso país e em breve os primeiros julgados vão ser já conhecidos. Muito bom dia. De facto, estamos aqui no Instituto Nacional de Estudos Judiciários para esta ação de formação e troca de experiência em crimes de criptomoedas e mineração. Para o caso concreto da comarca de Luanda, e daí a correção, estamos aqui a representar a comarca de Luanda. Depois da fase de instrução de alguns destes processos, temos 5 processos já em condições de entrar em juízo. Olha, já estão introduzidos em juízo, faltando apenas a marcação da data para o julgamento, e que será breve. Destes 5, 1 foi para a instrução contraditória. Nesta altura está a ser preparado para a instrução contraditória, porque é uma faculdade que a lei processual oferece às partes de requerer instrução contraditória perante aqueles factos que não se conformem constantes da acusação, neste caso. Mas temos para os próximos dias já 4 casos que vão para o julgamento. E daí a importância desta formação que estamos a ter aqui, em que estão a participar magistrados judiciais e do Ministério Público, de modo a melhor perceber ou a capacitar a percepção dos meandros deste tipo de crime. Porque, como sabemos, na tribuna jurídica angolana é um crime bastante novo, e em contrapartida crescente. A tendência é cada vez mais subirem estes casos, e nada melhor do que nos prepararmos para, dentro do princípio da legalidade
e demais princípios que norteiam o direito penal, estarmos em condições de dar resposta a estes casos que chegam em tribunal. Estávamos já aqui a abordar, a ver que muitos destes casos estão em fase de instrução, que é a fase própria da PGR, e depois desta fase da PGR, então chegam em fase do juízo. Para o caso concreto que estamos aqui a abordar, ou para os casos concretos, estes crimes serão conhecidos, ou as audiências de julgamento conhecerão o seu início muito brevemente, e, dentro do princípio da publicidade, os tribunais vão estar abertos à sociedade que quiser acompanhar, e, no final, então, saírem as decisões, decorrida a tramitação nos termos do que exige a lei processual penal. Normalmente são crimes em que temos vários envolvidos. Sim, para estes concretamente não temos menos de 10 envolvidos por crimes. E além do número de pessoas, não é? Temos também o volume de equipamento que envolve este tipo de crime. Estamos a falar de computadores, estamos a falar de dispositivos informáticos, estamos a falar de cartões eletrônicos, e uma outra grande complexidade, mas que nós vamos ter que nos adaptar a ela, é as diversas nacionalidades dos arguidos envolvidos nestes processos. Estamos a falar de cidadãos chineses, entre outras nacionalidades, o que está a exigir de nós, e que felizmente a nível das garantias já temos experimentado esta realidade, uma capacidade de interpretação, e porque sabemos a interpretação nos termos processual penal é diferente da interpretação avulsa. A interpretação nos termos processuais penal exige um certo rigor e certos requisitos para que esta tradução resulte em elementos que possam facilitar a decisão do juiz. Então, um dos grandes desafios também para nós está mesmo nesta diversidade, diríamos, linguística que envolvem os cidadãos das nacionalidades destes processos. Mas estamos preparados e, em tempo oportuno e pelos canais próprios, a sociedade vai acompanhar o desenrolar destes processos. Conversávamos com João Bessa, ele que é juiz-presidente do Tribunal da Comarca de Luanda. Em breve, 4 casos sobre a mineração de criptomoedas serão já julgados aqui em Luanda. Nós vamos acompanhar este ciclo formativo que tem a duração de 2 dias. De momento é o que podemos avançar. Boa tarde. Boa tarde, tomamos boa nota e obrigado. O comando da Polícia de Intervenção Rápida em Luanda foi reforçado com meios técnicos que vão servir para circunstâncias de extrema complexidade. Os equipamentos entregues fazem parte de um pacote que deve ficar concluído em junho. A entrega aconteceu durante a primeira visita do Ministro do Interior à unidade da PIR. Desde a sua nomeação, o ministro do Interior, Manuel Homem, tem efetuado visitas de constatação aos órgãos que compõem o seu ministério. O objetivo é ver em loco as condições de funcionamento. A visita de Manuel Homem teve início nas instalações do Comando da Polícia de Intervenção Rápida PIR, no bairro Calemba, a primeira a ser realizada, onde aconteceu uma reunião à porta fechada com o comandante-geral da Polícia Nacional e também com os comandantes da PIR. Depois de uma visita guiada para avaliar a qualidade dos equipamentos e a estrutura da própria instalação, seguiu para o Centro de Treinamento do Kikuchi, onde continuou a visita de constatação para aferir o grau de operacionalidade, dificuldades do centro de treinamento e a qualidade dos equipamentos. O ministro do Interior, Manuel Homem, disse que os meios técnicos que foram entregues nesta terça-feira são um total de 94 de 123 que serão entregues até o mês de junho.
vão melhorar a capacidade operativa do Comando da Polícia de Intervenção Rápida. A serem entregues hoje vão reforçar a eficiência e a eficácia na atuação da Polícia de Intervenção Rápida a vários níveis e são parte de um conjunto de equipamentos a serem postos à disposição das forças para a potenciação da Polícia de Intervenção Rápida ainda neste ano, no quadro dos esforços que continuam a ser feitos para a criação de melhores condições de trabalho deste órgão fundamental no sistema de segurança nacional, no cumprimento da orientação do comandante em chefe das Forças Armadas Angolanas e Presidente da República, João Manuel Gonçalves Lourenço. Manuel Homem aproveitou o ensejo para informar que neste momento estão em formação mais de 700 formandos que brevemente irão reforçar as unidades nas distintas províncias. Neste momento estão em formação neste centro cerca de 800 formandos, 300 dos quais em especialização e que brevemente irão reforçar as unidades nas distintas províncias. O ministro entregou as chaves ao comandante da Polícia Nacional de Angola. Este, por sua vez, fez a entrega ao segundo comandante da PIDE, Mário Queiroz, que entregou ao responsável dos transportes do Comando da Polícia de Intervenção Rápida. Igualmente, a preocupação com a melhoria das condições sociais dos nossos efetivos, que com bravura, disciplina, compromisso e sentido patriótico se dedicam destemidamente ao serviço da pátria. Por isso, continuaremos a advogar junto das instituições competentes para a aprovação do Estatuto Remuneratório da Polícia Nacional, bem como a desenvolver e implementar políticas para o reforço da assistência social aos efetivos. Manuel Homem destacou ainda a importância da aprovação do Estatuto Remuneratório da Polícia Nacional, bem como implementar políticas para o reforço da assistência social dos seus efetivos. Este ato não é apenas honroso, é igualmente de elevada responsabilidade, na medida em que representa o reforço do nosso comprometimento com a Polícia de Intervenção Rápida. Uma polícia mais atuante, mais eficiente, mais eficaz, mais humanizada, mais ética, mais disciplinada e com reforço do sentido patriótico. A Polícia de Intervenção Rápida, PIR, foi criada em 4 de junho de 1992 para responder com a máxima celeridade todas as situações de emergências que, de forma direta ou indireta, belisquem a ordem e a segurança do cidadão e das instituições. O momento agora é para o primeiro intervalo da edição de hoje. Volte conosco logo a seguir. Renovados votos de boa tarde, seja bem-vindo de volta. Várias personalidades do governo angolano, deputados da Assembleia Nacional, órgãos de defesa e segurança e o corpo diplomático acreditado no país renderam homenagem aos heróis e veteranos que contribuíram para a derrota do nazismo durante a Segunda Guerra Mundial, numa cerimónia na Grande Guerra Patriótica. Na ocasião, o embaixador russo em Angola, Vladimir Tararov, destacou o papel central da antiga União Soviética na derrota do nazismo e reiterou a importância da memória histórica como base para a paz mundial. Nós temos que lembrar os acontecimentos sem raiva, sem ódio. Nós vemos agora na Europa como é que eles destroem os monumentos, os memoriais dedicados aos soviéticos que venceram o nazismo, que libertaram aqueles países, que não permitiram mesmo morrer mais dos cidadãos daqueles países. Essa raiva não permite tirar conclusões certas, conclusões verdadeiras. O diplomata traçou um paralelo entre a resistência soviética durante a Segunda Guerra Mundial e os movimentos de libertação nacional que emergiram no pós-guerra, com especial destaque para Angola. E claro que nós tentamos fazer todo o possível para que essa data demonstrou a todos os povos como é que é lutar pela sua independência, como que é defender
os seus interesses nacionais, com o que é construir um Estado mais justo, uma sociedade mais próspera e bem desenvolvida economicamente. Existem vários caminhos que passou mesmo o Ocidente passou pelo capitalismo. E nós, quando chegamos a Angola, nós ajudamos a construir uma nova sociedade socialista, onde aqui cada membro da sociedade era igual a outro e compartilhava todos os bens como os outros. Participou das celebrações o ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, que destacou a importância histórica da vitória da União Soviética na Segunda Guerra Mundial, sublinhando o impacto que teve na luta de libertação dos povos colonizados. Este ato realizado em homenagem ao dia 9 de maio, o dia da vitória da Rússia, é um dia também importante para nós, porque simboliza tudo aquilo que nós fomos capazes de aprender com os consultores russos que estiveram conosco, tudo aquilo que nós fomos capazes de aplicar na prática na nossa luta para a defesa da soberania nacional e tudo aquilo que nós fomos capazes de aprender e conservar para a nossa educação, a nossa formação e educação patriótica. Depois desta batalha, desta grande guerra mãe da Rússia, a Rússia virou-se também para, na antiga União Soviética, virou-se para apoiar os povos de outros continentes, de outras regiões. E a África, particularmente Angola, beneficiou disto, porque o nosso movimento de libertação nacional, o MPLA, foi parte desta gesta dos apoios que recebeu da União Soviética, conseguiu lutar pela independência nacional, conquistar a independência. O Dia da Vitória é celebrado a 9 de maio em diversos países da ex-União Soviética como uma data de profunda memória histórica e patriótica. Agora, atualidade internacional, um grupo grande, assim que está correto, um grupo grande de refugiados sudaneses está a chegar ao leste do Chad. São mais de 18.500 pessoas somente nas últimas 2 semanas, disse a Agência das Nações Unidas para Refugiados após o bombardeio do campo de Zanzan. Acompanhem a seguir esta nota e outras internacionais. O ataque de 11 de abril foi o pior já sofrido por Zanza, o maior campo de deslocados do Sudão em seus 20 anos de existência. O campo, que antes abrigava cerca de 500 mil moradores, foi praticamente esvaziado. Centenas de milhares de pessoas estão a se mudar. De acordo com o chefe do subscritório da Acnur no Chad, Jean-Paul Habamungu, muitas pessoas com necessidades específicas, incluindo mulheres grávidas e lactantes, estão desnutridas. Então, esperamos que mais pessoas desnutridas cheguem agora. Falando sobre pessoas que estão a morrer de fome no caminho de Zanza, disse Jean-Paul Habamungu. O Acnur diz que cerca de 76% deles viveram experiências traumáticas, como violência sexual, extorsão e roubo, e que o Chad está a ter dificuldades para acolher os recém-chegados. O país já acolhe cerca de 1,3 milhão de refugiados, incluindo 794 mil que fugiram do Sudão desde que a guerra civil começou há mais de 2 anos. Os recursos humanitários em todo o país são severamente limitados, afetando a capacidade de fornecer água, abrigo, saúde, educação e proteção. Ataques indianos por mísseis à região da Caxemira, controlada pelo Paquistão, na madrugada desta quarta-feira, mataram 26 pessoas. O Paquistão diz ter abatido 5 aviões de combate indianos, o que faz deste conflito recente mais sério entre as duas potências nucleares asiáticas. Os ataques foram realizados nas províncias mais populosas do Paquistão, Punjab, e foram os primeiros desde a última guerra entre os dois países
há mais de meio século. O conflito entre as duas potências nucleares asiáticas, a Índia e o Paquistão, intensificou-se depois de ataque na Caxemira indiana no mês passado, que resultou na morte de vários turistas. A Índia também confirmou ter abatido infraestruturas terroristas utilizadas pelos militares ligados aos ataques do mês passado na região da Caxemira indiana, que resultou na morte de cerca de 26 turistas. A Índia tinha anteriormente afirmado que 2 dos 3 suspeitos desse ataque eram cidadãos paquistaneses, mas não tinha apresentado quaisquer provas. O Paquistão negou que tivesse algo a ver com os assassinatos. Islamabad confirmou que 6 localizações paquistanesas foram alvos destes ataques e que nenhuma delas era utilizada por militantes. Pelo menos 26 civis morreram e 46 ficaram feridos, segundo o porta-voz militar paquistanês citado pela agência noticiosa Reuters. Dos 26 civis mortos nos ataques indianos, segundo o Paquistão, 5 aconteceram nas trocas de tiros ao longo da linha de controlo que separa as duas regiões da Caxemira. O presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva estará em Moscovo entre quinta e sábado, a convite do homólogo russo Vladimir Putin, e será um dos poucos chefes de Estado presentes nas celebrações dos 80 anos da vitória da União Soviética sobre a Alemanha nazi, comemorada em 9 de maio. Durante a visita, está prevista uma reunião bilateral entre os dois chefes de Estado. Antes mesmo de acontecer, a viagem de Lula da Silva a Moscovo provocou críticas por parte da Ucrânia, que está em guerra desde a invasão russa ao seu território em 2022. O representante permanente do governo ucraniano na ONU, Andrei Melnik, considerou que o Brasil estaria gravitando em direção à Rússia e distanciando-se gradualmente do mundo ocidental, de acordo com a agência de notícias RBC Ucrânia. Melik também declarou que o governo brasileiro não tem interesse em desenvolver relações com a Ucrânia, demonstrando, em vez disso, uma postura pró-Rússia. Polícias são habituais nas disputas das finais, ao passo que as Formigas do Kazenga disputam a primeira final da sua história. Os caminhos para a festa da bola ao cesto feminino estarão direcionados para o pavilhão principal da Cidadela, onde, nesta noite, o Interclube e as Formigas do Kazenga vão lutar pelo título da Taça de Angola Sénior Feminino. As senhoras de Fernando Sapalo já estão mais que habituadas a disputarem os grandes momentos do basquetebol feminino do nosso país, com vários títulos conquistados da Taça de Angola e não só. As polícias terão do outro lado as comandadas de João Formosa, que chegaram à final ao quebrarem o paradigma até aqui dominados pelos encontros entre o Interclube e o 1º de agosto, para chegarem à final inédita. A Escola Desportiva Formigas do Kazenga eliminou surpreendentemente o 1º de agosto de Paulo Macedo ao vencerem os 2 jogos das meias finais, o primeiro por 67-55 e o segundo por 56-48. O Interclube bateu facilmente o núcleo recreativo e desportivo La Bomba, com igualmente 2 vitórias, a primeira por 60-41 e a segunda por 45-38. O confronto desta noite não será apenas a de lutar pelo título, será igualmente um duelo entre a tradição e a renovação do paradigma no basquetebol feminino nacional. Em caso de vitória, as senhoritas da turma presidida por Nguabi Salvador, as Formigas do Kazenga, farão história, pois será o seu primeiro troféu nacional a nível sénior. O Interclube vai tentar manter a hegemonia e somar mais um título aos vários que já brilham na vasta galeria do Rocha Pinto. Faltam 3 jornadas para terminar o Girabola, época 2024-2025. O Pato Luanda poderá abrir a garrafa de champanhe neste sábado, quando defrontar o 1º de agosto. Aproxima-se o fim da alegria do povo, o Girabola. Quando faltam 3 jornadas para o apito final, começamos a fazer as contas. Tudo indica que o Pato de Luanda, que são os atuais campeões nacionais, estão em condições de erguerem o 19º troféu do Campeonato Nacional da Primeira Divisão, em caso de triunfo, diante da formação rubro-negro. Os petrolíferos, agora comandados por Flávio Amado, lideram o campeonato com 62 pontos, mais 6
que o seu adversário direto, o Ilhéte de Benguela, segundo colocado com 56 pontos. Neste momento, os tricolores precisam apenas de 3 pontos para festejarem o título. Se porventura os verdes e brancos conseguirem igualar a pontuação, o primeiro critério de desempate será o confronto entre si. Aqui, a turma da rua Bartolomeu Dias está em desvantagem, pois perderam na 6ª jornada por 2-0, resultado que coloca os tricolores em vantagem. O Petro viu sentado na poltrona o Ilhéte a perder gás na jornada 27, onde foi derrotado pelo Desportivo da Lunda Sul por 1-0. Por sua vez, os campeões em título regressaram às vitórias diante da Académica do Lobito por 3-0 na estreia de Flávio Amado. Entretanto, o 1º de agosto não vai querer fazer parte da festa do rival, o clássico do futebol angolano, marcado para o próximo sábado às 16 horas, no 11 de novembro, entre Militares e Petrolíferos, promete agitar as emoções dos aficionados, com as duas equipas com objetivos diferentes. A pergunta que fica no ar é a seguinte: será que o Petro de Luanda vai abrir a garrafa de champanhe já neste sábado? Teremos a resposta depois dos 90 minutos regulamentares do Clássico Nacional. Vamos ao intervalo. Volte connosco. Mais uma vez, boa tarde, Angola. Seja bem-vindo a mais esta parte do Os Notícias. Cerca de 2.390.000 litros de combustíveis diversos foram apreendidos no primeiro trimestre deste ano, no âmbito do combate ao contrabando de combustível. A informação foi avançada pelo Ministro de Estado e chefe da Casa Militar do Presidente da República, Francisco Pereira Furtado, durante a reunião da Comissão Interministerial de Combate ao Contrabando de Combustíveis, que teve lugar nesta terça-feira em Luanda. O responsável disse ainda que fazem parte do grupo de contrabandistas pessoas que ocupam posições privilegiadas na estrutura pública. As estatísticas demonstram que no primeiro trimestre de 2025 foram apreendidos 2.390.878 litros de combustíveis e seus derivados. O quadro descrito é resultante das medidas de caráter estratégico, designadamente a articulação da Comissão Interministerial com os governos provinciais e departamentos ministeriais com interesse específico na matéria e ações de natureza operacional que desenvolvem a larga escala os órgãos de segurança e defesa nacional. Temos vindo a acompanhar o comportamento, a evolução do fenômeno do contrabando, bem como dos seus atores, os seus modos operantes, e hoje percebemos melhor a profundidade da estrutura organizacional do contrabando e dos contrabandistas, a qual envolvem agentes públicos, autoridades tradicionais e entes privados e vários níveis que se serviam e ainda se servem de posições privilegiadas nas estruturas públicas e de interesse público para investigar, instigar, facilitar e manterem o processo de contrabando de combustíveis, imigração e pesca ilegal, bem como o tráfico ilícito de minerais preciosos noutras regiões do país. Francisco Furtado informou ainda que é também preocupação o fato de cidadãos estarem a usar o contrabando como um modo de vida. Preocupa-nos o facto de, nestas circunstâncias, cidadãos, comerciantes, camponeses e taxistas, entre adultos, jovens e mulheres, terem adotado a prática do contrabando como um meio de renda normal. É ainda agravada pelo empenho de crianças e adolescentes nestas tarefas, retirando-as do circuito escolar. A Administração Municipal de Ingombota recebeu nesta quarta-feira o recém-eleito Conselho Municipal de Juventude, onde ficou acordado a construção de um espaço para a sua acomodação. De seguida, a administradora reuniu-se com a direção do grupo de Teatro Horizontes Incambante, que recebeu apoio financeiro de 5 milhões de kwanzas para a continuação dos seus trabalhos. Vamos em direto ao encontro da nossa colega Edna Firmino. Edna Firmino, boa tarde. É consigo agora. Boa tarde em estúdio, boa tarde também para quem nos acompanha. Encontramos-nos na administração municipal da Ingombota, onde a administradora reuniu-se
com o Conselho Municipal da Juventude, este que é o Conselho recém-eleito. Foi uma reunião rápida para a concertação e de seguida reuniu-se com o Horizonte Zingambande, onde fez a doação de 5 milhões de kwanzas para dinamizar o trabalho desta instituição. Nós vamos rapidamente em conversa com a administradora Milka Kakes, que vai nos dar mais detalhe sobre o que acabou de acontecer. Senhora administradora, boa tarde, fala em direto para a TV Girassol. Houve 2 encontros, por favor, comente sobre isso. Boa tarde, Girassol, os nossos telespectadores. Nós, primeiramente, recebemos o Conselho Municipal da Juventude, recém-eleito. O Conselho Municipal da Juventude, portanto, vai continuar a trabalhar conosco, tal e igual tem sido feito com o Conselho Provincial da Juventude e o Nacional. São parceiros imprescindíveis desta administração, portanto, quanto não só no trabalho que fazem com a juventude, mas também todas as ações sociais promovidas pela administração, eles têm sido, portanto, muito importantes para a nossa concretização. Daí que, para além de recebê-los, escutamos as suas preocupações. Uma destas preocupações já foi resolvida praticamente, já indicamos soluções que têm a ver com o espaço para que possam desenvolver os seus trabalhos, ou seja, uma sede onde eles possam não só trabalhar e receber também os jovens. De seguida, reunimos com o Horizonte Zingambande, que dispensa apresentações no que diz respeito ao investimento, à dedicação e resiliência pela cultura nacional. Falo-vos especificamente pelo teatro, onde no âmbito do Ingombota Empreender demos este modesto apoio que pensamos que servirá para a resolução de alguns problemas do grupo internos. Sabe que a arte e cultura, embora que tenha feito imenso trabalho, ou a cultura em todas as suas vertentes, mas ainda debate-se com várias dificuldades. Mas nós, enquanto administração municipal de Luanda, já o temos feito, vamos continuar a apoiar ali onde for possível e também com eles vamos começar a trabalhar naquilo que é um projeto nosso, que são as oficinas de teatro a nível da comunidade. Vamos começar lá na Boa Vista, porque sentimos que é uma forma não só da ocupação das nossas crianças carenciadas, mas também para que possamos dinamizar tanto quanto e massificar o teatro e a cultura em geral no nosso município. A experiência de outras geografias e até de países irmãos tiveram bons resultados no que diz respeito a essas oficinas. E nós também queremos implementar aqui, vamos fazê-lo no município da Ingombota e marcar a diferença na vida dessas famílias, na vida destas crianças, que poderão então ter um futuro diferente neste segmento. Administradora, pode falar-nos um pouquinho mais do programa Ingombota Empreender? O Ingombota Empreender é um programa da administração municipal da Ingombota, é um programa de governação local que nós implementamos à medida do nosso município. Existem vários programas a nível do governo central, mas nós entendemos que é possível fazermos alguma coisa aqui ao nosso nível. Nós, com a ajuda de parceiros, que é um programa totalmente financiado por parceiros privados, vamos identificar talentos, identificar grupos de pessoas, entes singulares que têm marcado a diferença na nossa comunidade em várias áreas. Área da cultura, área do empreendedorismo, dos vários níveis de empreendedorismo, se podemos assim dizer, e apoiar com o que for possível para que possam crescer, gerar mais empregos e, acima de tudo, e fim último, como gosto de me referir, resolver o problema social das pessoas, porque o fim último de tudo isso é melhorar a condição social das famílias. Muito obrigada. Falávamos com a administradora da Ingombota, Milka Kakes, que teve um encontro com o Conselho Municipal da Juventude da Ingombota e também com o grupo de teatro Horizonte Zingambande. Este é o trecho da matéria que lhe damos a ver, mas poder acompanhar nos próximos serviços de informação da TV Girassol. A partir da administração de Ingombota, despedem-se Miguel Cristóvão e Edna Firmino. Boa tarde. Boa tarde e tomamos boa nota. Obrigado. E assim estão contadas as principais notícias de Angola e do resto do mundo. Angola, boa tarde, fique bem. Até o nosso próximo encontro.